O que, antes de mais nada, eu acho, quer dizer, qualquer professor, que eu sou mais professor que gestor, né, gostaria de dialogar com o professor Cristóvão, que a gente conhece de nome, conhece de leitura, há muito tempo. Eu comecei a dar aula na universidade em 76. Então, tem muito tempo de universidade. Mas vamos inverter a ordem das perguntas. O senhor perguntou há pouco tempo quais são as universidades que estão olhando para copiar ou olhando para não copiar. O Reúne trouxe no seu bojo, além da expansão, que foi o que pegou mesmo, né? Ele trazia como proposta a reestruturação, tanto de organograma quanto de arquitetura curricular. Poucas fizeram isso. E hoje, das 63 existentes, somente 15 que adotaram os BIs, os bacharelados interdisciplinares, que é uma proposta nascida lá na UFBA e UFABC. Quantos? 15 das 63. E a nossa experiência de conversa e não nada oficial, nada no papel, é que há resistências internas. Por exemplo, pegar os casos que a gente tem um grupo de... Porque é uma experiência nova, a gente tem um grupo lá no MEC que acompanha, visita, sugere... induz correção de rumos, quando os BIs, que é o termo que a gente usa no MEC, né? Os BIs estão fugindo um pouco do que é da ideia inicial, mas os coordenadores de curso falam que a resistência é grande a esse modelo, porque é natural, porque é novo. E depois, são poucos professores, aliás, tem talvez desses... Começaram os BIs da UFABC, por exemplo, deve ter uma ou duas turmas, pessoas que formaram com outra mentalidade. Eu me formei na minha caixinha de engenharia. O senhor Naumar, provavelmente, né, e o senhor também. E todos que estão aqui, imagino, pelas idades, né, se formaram na caixinha de... A minha faculdade, o meu curso, o meu professor e a minha disciplina. Quando você diz, não, agora você é professor de uma área, você não é mais professor de engenharia, no meu caso, da parte de medição de geodésia satélite. Você é professor de uma área de tecnologia. Topa? Opa! Aí eu vou ter que conversar com os meus pares e eles vão ter que conversar comigo, eu vou ter que compartilhar com eles uma opção de coisa. Isso é difícil. Tem que ter reuniões constantes entre os professores. O grande desafio que a gente escuta falar dos coordenadores dessa área é que os professores não querem se reunir para... Vamos ver o semestre que vem, vamos fazer o quê com a engenharia civil? Eu faço o que eu sempre fiz, você faz o que você sempre fez e cada um... Não, mas tem que reunir, que não é mais dar uma aula de resistência. Vamos conversar, resistência, peso, vento, são de coisas juntas para o aluno passar para ele ou conversar uma coisa nova. Quer dizer, não é tão novo que quando você se forma, você trabalha com tudo junto, né? Isso já está no projeto. Mas quando, em geral, a gente aprendeu a dar aula segmentado. Então, a resistência, assim, das 15 que existem, tem poucos casos tranquilos, boa parte tem resistência internamente. Agora, o senhor vinha falar de uma coisa que eu vou dar meu depoimento como professor que eu fui durante muito tempo, né? Eu entrei em 76 na universidade e parei de dar aula em 2011, quando vim para o MEC. Houve, sim, uma mudança grande de qualificação dos alunos que estavam chegando. Logo quando eu comecei a dar aula, eu percebia que a gente chamava, não eram bons alunos, bons de background. Houve uma mudança boa de 85 para cá, depois houve uma queda. Quando eu estava saindo agora, em 2009, 10, 11, já percebia que não eram aqueles que vinham, aquele que a gente chamava bom aluno, que você simplesmente dá a nota e ele toca a música toda. Então, a qualidade caiu um pouco. E não era ainda a parte de expansão, que eu saí da universidade, saí da sala de aula, aliás, com a expansão em andamento, que ela começou na prática em 2000, o decreto de 2007, ela começou a ser implantada em 2008, né? E começou de fato em 2010, 11, 12. Nós estamos ainda dentro da expansão. Por isso que a experiência melhorou, afetou o ensino médio. Eu acho que afeta, assim, a expansão afeta a esperança do aluno do interior. Que ele passa na frente da universidade e diz, eu posso ser aquilo, eu posso entrar ali. Porque quando eu era adolescente, fazia, no tempo chamava científico, né? O curso médio, eu não tinha esperança, não. Eu imagino quando eu me formar, eu posso ir para Fortaleza. Eu posso não ir nunca, né? E aí a gente sempre começava a conjecturar, conversar entre a gente e tal. E hoje não, com a universidade, ela crescendo e precisa crescer mais, eu já passo na frente da universidade. Eu faço o ensino médio, mas já passo lá na frente. Então isso cria uma esperança, uma expectativa de entrar nela. Agora, se ela está entrando no ensino médio, são as 500. Porque a gente percebe que a licenciatura não avançou.
E essa ideia da residência pedagógica que a UFSB está fazendo, já tem outra experiência também em algumas universidades, é fundamental. Que o professor de licenciatura tem que sair do seu terreno e ir lá. Assim como o médico residente vai lá na clínica e opera, trabalha com o paciente, o professor tem que trabalhar dentro da sala de aula. Não é só aquele estágio obrigatório para se formar, ele tem que ser um residente na escola da rede. Isso também tem que ser incentivado e quase que obrigado, né? Porque senão a gente não muda, não, só com expansão. E com relação à empregabilidade, eu acho que mudou sim. Pelo menos a experiência da minha área mudou, quer dizer, com a chegada dos campos do interior, né? Que aquele aluno daquela região, ele em geral, ele fica ali e arranja um emprego, não necessariamente na sua área de formação. Ele cresce o horizonte para outras áreas e aí começa a ficar independente economicamente. Quer dizer, o ideal nosso seria que isso tivesse uma velocidade maior. Principalmente, e eu acho que a grande cobrança que a gente tem que fazer da universidade é a formação do professor, né? Que é essa que vai mudar o país. Não adianta expandir, criar mais universidades, se não mudar a formação. E tem algumas coisas que eu falaria que até seria heresia. No tempo que eu era estudante de ensino médio, meus professores eram engenheiro, era médico, que dava biologia era um médico, que dava a parte física era um engenheiro, que dava a parte de português tal, em geral era ex-padre ou funcionário do Banco do Brasil. São pessoas que tinham uma formação não de pedagogia plena, mas tinham uma vivência grande em tecnologia. O médico tinha uma vivência grande em biologia. E eu me sentia médico quando estava assistindo as aulas, me sentia engenheiro quando estava assistindo as aulas, que ele explicava como é que um carro funciona. Depois eu dava aula normal, depois eu falava, vamos bater papo sobre tecnologia. Por que é que a geladeira esquenta atrás? Aí ele falava, vou explicar. Eu sentia um construtor de geladeira. Hoje o professor de física não necessariamente fala isso, que ele dá aula a um grupo de pessoas tais que ele quer cumprir um rito, né, de programa, e eu acho que isso faz falta. É evidente que há muitas ideias contrárias a isso, mas eu, pessoalmente, eu acho que seria interessante voltar, trazer o fazedor para conversar sobre o que se faz. Eu quero dizer que tem que aumentar o número de vagas na universidade. Esse negócio de que a qualidade cai porque aumenta o número, isso daí é um contrassenso. A qualidade cai porque a educação de base não correspondeu ao aumento de vaga da universidade. Mas a solução para isso não é vamos diminuir o número de vagas. Não, vamos aumentar. Agora, vamos melhorar a educação de base. O problema é que a gente abandonou muito a educação de base. E por uma razão. A universidade é uma questão federal. E a educação de base é uma questão municipal. Então, criou-se o choque. A falta de sintonia. Os prefeitos não têm como corresponder a melhorar a educação de base na qualidade que a gente quer para que aumente as vagas com qualidade para todos. Por isso, a gente tem que investir na educação de base, sem diminuir as vagas das universidades e aumentando. Eu sou francamente favorável a esse esforço de vocês, desde que a gente não fique limitado à universidade. Veja o ensino na sua perspectiva global. E, para mim, aí sim, essa discussão que muitos não gostam é de que eu acho que enquanto a gente não colocar a Federação Brasileira como responsável pela educação de base, ela não vai melhorar a ponto de corresponder a oferecer a qualidade que as universidades precisam dos alunos que entram nela. Primeiro ponto. E segundo, enquanto as universidades virarem as costas da educação de base, e tem virado, eu fiquei felicíssimo de ouvir, você disse, as escolas de aplicação, entre aspas, que vocês têm criado. Enquanto as universidades continuarem de costas viradas, é uma tragédia. E essas costas viradas se dá, o professor Simões falou bem, na formação do professor. Nossas universidades não têm se dedicado à formação de professor. Nossos cursos de pedagogia estão formando filósofos, que eu acho uma coisa maravilhosa, mas não estão formando professores. É considerado uma coisa menor. Claro, a explicação é que o salário é baixo. Mas, então, briguemos pelo salário alto. Daí que vem a pergunta, será que a gente deve continuar formando professores nas universidades ou criando institutos especiais para formar professores? Quando a aeronáutica precisou de engenheiros de altíssima qualificação, criou o seu instituto, o ITA. Não esperou pela universidade. Se a universidade demora
a se envolver para valer na formação de professores, licenciaturas, eu não falo só na teoria pedagógica, nós vamos ter que criar institutos fora da universidade. Na ideia que eu tenho de ter o Ministério da Educação de Base separado da universidade, para poder ter um ministro que se preocupe com a educação de base, senão quem ele vai se preocupar com a universidade, que é quem tem força. Qualquer reitor entra na sala do ministro. É muito difícil um secretário municipal de educação entrar no gabinete do ministro. Então, se a gente tivesse esse ministério tem duas alternativas. Uma que eu acho é que ele vai poder comprar ao Ministério das Universidades vagas para que formem os professores que ele, o Ministério da Educação de Base, precisa. E aí, através dessa relação, a universidade se adapta. Se não, cria os institutos dentro da educação de base, dentro do Ministério da Educação de Base, cria institutos superiores para formar magistério. Agora, eu sou favorável que a gente não abandone, como se abandonou, os cursos normais. Eu acho que uma parte do nosso magistério pode ter qualificação, mesmo sem ter o nível superior. E aí vem uma outra preocupação, que é o engenheiro, como o senhor falou, o professor, que sabe que porque a geladeira esquenta atrás. A gente fica muito contente, eu elogiei os 68% de doutores. Mas eu tenho a impressão que tem um lado negativo no aumento de doutores. Esses caras chegam com um doutorado e não querem sair da especialidade deles. A universidade que se adapte a ter aluno que queira aprender aquele detalhe do detalhe do detalhe. E ele não se adapta ao que o aluno está precisando naquele momento, que não é aquele detalhe. Nós estamos hoje prisioneiros dos doutorados, que são coisas boas, mas podem ser coisas ruins se exerce uma ditadura sobre a universidade. Até porque o doutorado é uma coisa que está mais ligada às áreas das ciências exatas, tem dificuldade para servir a outras áreas. Por exemplo, nas artes. Picasso, se tivesse perdido tempo para ter um doutorado sobre Manet, ele não teria pintado o que ele pintou. O salário, por exemplo, dá um salário por doutoramento. Aqui, a gente tinha o professor Cláudio Santoro, um professor que foi um dos maiores compositores que o Brasil teve, que ganhava 30% menos do que um aluno, do que um professor que tivesse feito a tese sobre as sinfonias de Cláudio Santoro. Porque Cláudio Santoro fez sinfonia, não fez doutorado sobre as próprias obras. Então, isso tem que ter algum ajuste nisso. Nós pegamos o conceito que vem da física, do doutorado, da biologia, da hard science e jogamos para todas as áreas. Não é assim. Por isso eu fiquei contente em ver o que vocês fizeram com o construtor de barco. Tem que dar titularidade a esse pessoal que tem alto saber. Alto saber não significa necessariamente saber universitário. É muito provável que sim, mas tem altos saberes de outro tipo. E, finalmente, eu queria sugerir que vocês procurassem entender bem como funciona, por exemplo, a rede SARA, os hospitais. A rede SARA, doutora Lides, ela tem um conceito de que o profissional é da saúde. Então, quando entra um servente, ele recebe um tipo de formação mental da importância dele no processo da saúde no hospital. E eles dizem: o melhor neurocirurgião do mundo pode fazer um milagre. E o milagre se acabar se um servente não fizer a limpeza direito e contaminar o salvo com uma infecção hospitalar. Eles têm 0 de infecção hospitalar. Não sei se sabem, é a recorde mundial como rede. Porque cada um se sente parte de um processo de saber que, obviamente, o neurocirurgião é respeitado como tal, mas o servente é respeitado como tal pela importância que tem. E os caras cuidam, cada um da sua parte. Eu falei o servente, mas vai subindo, subindo, até chegar ao máximo dos cirurgiões. A gente precisa trazer isso um pouco para dentro da universidade. O saber, ele é formado pelo conjunto dos que estão ali dentro, e não apenas por um.
Se o cara não limpa direitinho o laboratório de biologia, morre os bichinhos ali, todinho as cobaias. Tem que ser tudo dentro de uma visão holística, integrada do processo. Que vocês, eu sei que têm tentado fazer isso. O que atrapalha, e aí eles conseguem até, porque tem uma estrutura de funcionalismo diferente, é o corporativismo. Porque você diz que todo mundo tem uma participação fundamental, mas aí o cara pega pelo lado corporativo e destrói a integração que você quer. A integração exige retirar a força do corporativismo. A integração é mais democrática do que a participação. Porque a participação já aplica, você está separado. A integração, você está junto. Mas a integração exige a redução, não vou dizer anulação, da visão corporativa que cada um e cada grupo tem. Mas, de qualquer maneira, senadora Alice, parabéns pela conversa. A gente devia continuar nessa conversa, visando qual tipo de universidade que o Brasil precisa para esses tempos de hoje. E aí, que tipo de educação de base para fornecer o material que a universidade precisa como aluno. Nós poderíamos, senador, me desculpe, como presidente da mesa, não participo do debate, mas acho que posso lhe sugerir, através da sua presidência na Comissão de Ciência e Tecnologia, nós fazermos uma proposta de seminário com a Comissão de Educação e com a Comissão do Senado do Futuro sobre o futuro das nossas universidades. Que universidade, né, precisamos ter? E no próximo ano eu me disponho a lhe ajudar nessa articulação e nessa tarefa. Mas aí eu quero que ajude também noutra coisa, que tem a ver com o problema maior de todos, que é financiamento. Sim, claro. Mas eu estou pensando uma proposta, e o Werner me trouxe para eu falar aqui, eu estava esquecido, que é meia revolucionária, o que não quer dizer boa, de financiamento. É nós começarmos a ter uma contribuição social dos ex-alunos que se formaram em cursos sem finalidades públicas. O aluno que se forma para servir a população não tem que pagar. Pode ser filho do mais rico, mas se vai ser professor de matemática no ensino médio, ele tem que dar bolsa, mesmo filho do rico, e cobra imposto. Mas o que se forma para ser... Fica ruim fulanizar, mas eu vou fulanizar, para ser publicitário, que eu acho que não é uma carreira que esteja hoje com cunho social em geral, embora aqui e ali tem também. Que ele dê uma contribuição depois de formado, quando começar a ganhar dinheiro, graças ao que ele aprendeu na faculdade, e que o dinheiro vá direto para a sua universidade. Aí eles vão dizer, rompe com a gratuidade, mas não rompe com a publicidade. Não rompe com o compromisso público da universidade. Aí tem uns com médico. Médico tem que estar de graça. Mas se depois não for trabalhar no SUS, a gente põe uma alíquota no imposto de renda dele para esse dinheiro ir para a universidade onde ele se formou. Eu creio que a gente precisa começar a pensar coisas desse tipo, e eu vou propor isso, mesmo sabendo da polêmica que isso causa pelo arraigamento que se tem de alguns preconceitos. A gente tem que discutir, não é se deve ser gratuito ou não, tem que ser gratuito. A gente tem que discutir como ser público. E aí essa história, filho de rico deve pagar, filho de pobre não paga, qual é a diferença se o filho de pobre entra e depois se forma para ficar rico? E se um filho de rico vai estudar para pesquisar como acabar com esses Aedes aegypti e com a microcefalia, mesmo sendo filho de rico, a gente cobra o imposto dele, não do filho dele para estudar, tem que incentivar o filho dele. Esse conceito do que é público e do que é privado, temos que trazer para debater em relação à universidade. Não tenha dúvida. Entrará na pauta da Universidade do Futuro. Muito obrigada a presença de todos. Eu quero, até confiante nessa afirmação do professor Naumar, que as inteligências estão em todos os ambientes e são
igualmente distribuídas, diferente das oportunidades, eu quero registrar que estive em Amargosa, a cidade do interior da Bahia, semana passada, numa cerimônia, senador Cristóvão Antônio, que para homenagear 2 alunos de uma escola pública rural da cidade de Amargosa, que ganharam a medalha prata e a medalha ouro nas Olimpíadas da Matemática. Da matemática, é claro, de ensino, do ensino básico. Eles não são alunos da sede, que é geralmente o local onde as melhores, entre aspas, escolas estão classificadas, estão colocadas. Eles são alunos de uma escola rural. E para essa conquista se realizar, aí tem a participação do diretor, tem a motivação do professor, que fez com que eles se inscrevessem, tem todo o estímulo, né, para que eles pudessem fazer essa conquista. Mas foram eles, lá da escola rural de Amargosa, os 2 conseguiram a medalha de prata e de ouro da matemática no Brasil, da Olimpíada de Matemática no Brasil. Eu fiquei muito orgulhosa disso e é justamente também esse debate se dá com a participação e a interação que está se dando lá. Prefeitura, estrutura de Estado e o governo federal. O que nós estamos vendo, assistindo hoje nos municípios, senador Cristóvão, eu que tenho um estado que tem mais de 400, é que muitas prefeituras começam a contratar gestão particular, privada, portanto, para poder aumentar o índice de desempenho educacional do seu município. Não é melhorando a escola pública, não é qualificando o seu professor que está se buscando a solução, mas é simplesmente organizando. E aí entram tanto organizações privadas, como tal, formadas para a gestão de escola, como uma discussão do terceiro setor, que tem sido muito positiva, mas que vem acontecendo dessa forma. Se contrata ou se faz um convênio com um instituto específico para fazer a gestão do ensino municipal. E aí você consegue ter algum desempenho melhorado naquele município. Muito obrigada. Nada mais havendo tratado, declaro encerrada a presente reunião.